Oi, este é a Conexão. Você que tem filhos, percebe alguma dificuldade deles para se concentrar? Eles não estão conseguindo organizar os estudos, o desempenho está caindo. Então, escuta isso. A gente, nessa edição, preparou algumas dicas para ajudar os estudantes a encontrarem um caminho de aprendizado mais proveitoso. E quem nos ajuda nessa missão é a Sara Azevedo, que é orientadora pedagógica. Oi, Sara, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão. Por nada. A gente está num tempo de muito estímulo, né, digital, de muito estímulo de internet. Você percebe que os estudantes atuais têm apresentado mais dificuldade para concentrar, para focar em algum objetivo, passar mais tempo estudando, lendo algumas páginas? Sim, na verdade a oferta que eles têm, né, na tecnologia, tanto para aquilo que é o lazer, para aquilo que é a convivência, ela é bem bacana, e também para aquilo que agrega o conteúdo, agrega aquilo que é o saber, é também muito bacana. Só que eles não conseguem descobrir isso em razão do interesse, né? Essa idade que eles têm aí de tarefas de casa, normalmente eles focam para um outro lado. Então, assim, é sempre muito importante a gente entender que essa oferta vem com muita força e que eles rejeitam. Essa rejeição é natural nessa idade, em razão da maturidade, do foco que eles têm em outras coisas. Então, o que a gente sempre aconselha? A família estar perto do seu filho nesse momento é de grande importância. Porque, vamos dar um exemplo, vamos dizer que eles estejam estudando aí fotossíntese. E aí é um momento de família e aluno estarem juntos. Filho, vamos lá, vamos abrir o computador, vamos ver o que a gente tem de novidade aqui. Então, quando a família se interessa na temática que vem para casa, normalmente o aluno também tem vontade de fazer. Então, Sara, desculpa te interromper, mas eu gostaria de saber o seguinte, por exemplo, o pai e a mãe, que são vistos pelos filhos, lendo, se aprofundando, estudando, com menos tempo com o rosto ali coladinho no celular, acaba também ensinando por exemplos, né? Sim. Realmente, a família que tem o hábito da leitura, normalmente ela forma na criança desde pequena. Ler à noite para a criança, ler junto com a criança, isso vai trazer o hábito, né? Então, quando eu vejo alguém da minha casa, alguém que é minha referência tendo esse movimento, normalmente eu vou junto com ele, né? E caso eu não venha, porque pode acontecer de uma fase da vida, eles imitam, mas em alguma outra não. E aí sim, a gente estimular, descobrir qual é o desejo pela leitura, o que meu filho gosta de ler. Então, às vezes eu acho que ele deve ter determinada leitura, mas não é o de agrado dele. Então, a gente precisa ir naquilo que é a fortaleza, que é desejo, para que depois eles entendam que a leitura é necessária em algum momento, quando ela é científica, quando ela é de estudo, né? E quais que são os procedimentos que você recomenda, Sara, assim, para o pai e a mãe ajudarem a esse filho a focar mesmo, a ter um tempo específico para estudar? Normalmente, assim, a gente precisa desde a infância, porque não, é o que vem acontecendo com as famílias. A gente abre os nossos olhos quando a cobrança vem com a nota, né? Ele não faz, ele perde ponto, ele não faz, ele tira nota ruim. Então, desde a infância isso precisa ser construído. Quando a gente dá para a criança pequena, envia uma tarefa de casa, ela deve ser feita num lugar permanente. Não dá para hoje ser na sala, amanhã ser no quarto, depois de amanhã ser no escritório. Não, qual é o meu lugar de estudo? Que silêncio eu tenho, né? Qual é a qualidade desse silêncio? Qual a luminosidade? Qual o material que eu tenho perto de mim para que eu não fique levantando para buscá-lo? Então, desde pequeno, fazer esse tipo de ação colabora para que depois ele fale, não, ali é meu lugar, eu vou me sentar ali e eu vou focar no meu estudo. O foco de atenção, ele está muito associado ao interesse, né? Então, se o aluno não tem interesse, ele vai ter as fugas. E a gente precisa trazer esse aluno para perto de nós, trazendo consciência, dizendo assim, olha, seu momento é esse, termina aqui para depois iniciar uma outra coisa. Então, o diálogo é sempre muito bacana entre o pai e o filho. E a história do horário, Sara? É importante ter um horário, uma gradezinha, assim, sabendo que na terça-feira, sei lá, às 15 horas eu vou passar meia hora estudando biologia, na quarta-feira, tipo, ter uma agenda mesmo? Isso, porque a escola tem agenda, né? A escola tem os horários daquilo que vai ser ministrado para eles. Então, normalmente,
A agenda da casa precisa estar em consonância com essa do colégio, porque naquele dia que eu determinei que é história, provavelmente vem uma tarefa de história, né? Porque o colégio naquele dia deu o conteúdo de história. Então, olhar para o do colégio para montar o seu é importante. Agora precisa ter disciplina, né? Porque daí às vezes a gente diz assim, não, hoje eu não quero estudar história, e saio desse contexto. Então, disciplinar também, de falar a importância da gente cumprir, como se fosse uma regra, né? Isso aqui é uma regra para o seu estudo. Está aqui a sua grade para que você cumpra. Então, trabalhar essa regra também é importante. E até onde os pais e mães podem ir para evitar, né? Qual que é o limite? Para evitar que o adulto acabe fazendo ali a tarefa do filho. Olha, eu falo de responsabilidade, né? Cada um precisa saber qual é a sua. Quando a família se envolve para fazer junto, se você olhar o contexto geral, não é só a tarefa que a família faz junto. É o copo que toma água que não coloca no lugar, é a roupa que tira que não coloca na cesta. Então, se a família vai por esse viés de fazer tudo pela criança, não vai ser diferente na tarefa, né? Tá. Só que a tarefa, ela acaba vindo para o contexto escolar, e aí esse contexto escolar, ele é o social do aluno. Então, quando a mãe interfere ou o pai fazem junto com o aluno, é meio que para deixá-lo livre e não deixar com que ele seja cobrado naquele momento, né? Então, veja bem, a casa não cobra e a mãe quer segregar a cobrança da escola. Precisa cuidar disso. A responsabilidade, ela vem em todos os sentidos, não só no escolar. Então, a criança precisa trazer, ela precisa assumir, mesmo que ela não traga, né? É importante dizer isso. Ela vai sem, porque ela precisa responder pelo ir sem, mas nunca fazer por ela, né? E assim, como que você indicaria ou ensinaria um pai ou uma mãe a ajudar esse filho a criar gosto por ajudar mesmo dentro de casa e também fazer suas tarefas, né? Porque por mais que seja uma coisa ou outra seja meio chata, todo mundo passou por isso, é legal que ele consiga fazer alguma dessas tarefas com gosto, com prazer, né? Porque assim, quando você compartilha desde a infância as responsabilidades, isso vem de uma forma natural para nós, né? Que a gente não pode entender no filho, quando tiver maior ele vai fazer. Não, ele só vai fazer se ele for educado a vir fazendo desde a infância. Então, essa graduação das responsabilidades, ela é muito importante, para que quando, nem eu não falo só da vida escolar, vamos falar já na profissional, né? A gente só vai ter a responsabilidade, a gente só vai ter a boa convivência se a gente vier construindo. Então, desde pequenininho, o que a criança de 3, de 4, de 5 é capaz de fazer, né? Para colaborar na casa, para fazer o que é dela. Colaborar às vezes é bacana. Filho, me ajuda a arrumar a mesa para a gente jantar? Legal, ele vai. Agora, filha, arruma seus brinquedos que você brincou, a criança rejeita. Então, a gente vai construindo isso junto com eles, porque lá na frente, a tarefa de casa, ele vai entender que é a responsabilidade dele, né? Bacana. Isso é a construção. Entendo. E aí, para terminar, a gente já está chegando no finalzinho, a gente está falando aqui de disciplina e também de ter um organograma, mas é importante também que o pai e a mãe ajudem e façam com que essas tarefas sejam equilibradas também com momentos legais de lazer, de conversa, de tédio também, é importante, né? Sim, claro que é, porque na verdade assim, a gente sabe que o nosso cérebro também precisa de dar uma oxigenada. Então, eu estou ali sentada fazendo a tarefa, viu que a coisa pesou? Filho, vamos parar um pouquinho, tomar um sorvete ali na cozinha, depois a gente volta, né? Outra coisa que eu não quero encerrar sem falar para vocês é assim, a família precisa se enxergar nesse momento como uma parceira, porque se é a parceira que cobra, a parceira que perde a paciência, que no momento não fala, não vou mais te ajudar porque você não quer, existe, sabe aquele conflito que aparece na hora da tarefa? Esse momento a família precisa se enxergar e dizer assim, eu estou dando conta disso, porque se não der, a gente tem muitas outras pessoas que podem dar, né? Às vezes o irmão mais velho, às vezes uma professora particular, uma psicopedagoga, um tio que esteja no contexto possa fazer esse papel também. O que não dá é para a gente deixar desconfortável, para a gente deixar a coisa escura, pesada, aí parece que é castigo, né? A tarefa passa a ser castigo. Então, quando a família entende, não, eu estou trabalhando muito, estou cansada, esse momento para mim está desgastante, tenta colocar alguém para te substituir nesse momento, até que você vá voltando devagarinho, né? O que não dá é para a gente deixar o aluno também com esse peso, por isso eles entram em depressão, eles não querem a escola e a gente precisa cuidar disso, né? Tá ótimo, Sara, adorei conversar com você, muito obrigada, viu? Volte sempre à Conexão. Tá ótimo, obrigada eu, viu? Grande abraço.
Outro. A você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.